Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Biogeo Conversando, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Estrutura Dinâmica e Conservação da Geodiversidade, da Biodiversidade, Biogel, e do Laboratório de Geografia Física, LEGEF, do Centro de Ciências Humanas da Educação, FAED, UDESC. Hoje contamos com a presença de Ricardo Pacheco, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, PPG-Plan, na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Oi, Ricardo, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o meu trabalho no doutorado do PPG-Plan. Bom, vou falar um pouquinho sobre o Ricardo. Ele é graduado em Geografia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e mestre em Análise Geoambiental pela Universidade de Guarulhos. Atualmente, ele integra o Biogel e é pesquisador no Laboratório LEGEF. E a seguir, ele vai nos contar um pouquinho sobre a sua pesquisa. Obrigado pela apresentação. Mas antes de falar do meu trabalho, eu quero falar um pouquinho, que é um prazer enorme estar aqui de volta na universidade, né, que é uma universidade tão importante e de tamanha qualidade. Eu fiz minha graduação aqui em meados dos anos 2000, depois de uma longa passagem por São Paulo, eu estou de volta e isso tem me deixado muito feliz, né. Agora, sobre o meu trabalho. A minha pesquisa está ligada a uma nova modalidade de planejamento e gestão de território, denominado geoparque. Os geoparques que cumprem alguns requisitos determinados pela Unesco, eles recebem uma chancela e passam a fazer parte da rede mundial de geoparques da Unesco. No Brasil, a gente tem 6 geoparques chancelados, sendo que 2 deles estão no Nordeste, um no Ceará, outro no Rio Grande do Norte. Nós temos um no Sudeste, na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, e nós temos mais 3 no sul do Brasil, sendo que desses 3, 2 estão no Rio Grande do Sul, e um divide suas terras entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas o que há, né, de novo nos geoparques? Diferente de outros territórios de proteção ao meio ambiente, os geoparques, através do seu geopatrimônio de relevância internacional e de sua geodiversidade, eles visam beneficiar as comunidades onde estão inseridos. Mas beneficiar de que forma, né? Tem alguns vetores de benefícios que são mais visíveis. Por exemplo, na educação. Então, como? Né, promovendo cursos, apresentando a sua geodiversidade à comunidade, gerando conhecimento. Os geoparques, eles acabam sendo laboratórios a céu aberto para mostrar para a comunidade a história e o desenvolvimento do planeta. Também, os geoparques colaboram com o desenvolvimento econômico através do turismo de baixo impacto, como o turismo comunitário, através dos geoprodutos e também na geração direta de empregos. E também, como não pode deixar de ser, né, na conservação do patrimônio geológico e do patrimônio cultural. Há uma união entre patrimônio material e imaterial, o que torna os geoparques um território com característica de integração. Escolha do tema, né? Como eu escolhi trabalhar com geoparques? Então, trabalho desde a época do mestrado e é uma história um pouco diferente, porque eu entrei no mestrado com um projeto e logo no início com o meu professor orientador, ele me disse, olha, você não quer mudar o teu projeto e vir trabalhar com a gente no mapeamento geomorfológico do Geoparque Ciclo do Ouro de Guarulhos? E eu acabei aceitando, e foi muito bom ter aceitado, né, porque eu tomei contato com esse tema que é tão bacana e tão apaixonante. E a partir daí, né, comecei a trabalhar com o Geoparque, mais com uma parte mais física de mapeamento, né, o Geoparque, esse projeto, na verdade, o Geoparque fica na região metropolitana de São Paulo, no município de Guarulhos, e a gente mapeou o território, foi um trabalho muito interessante. Eu tive a sorte, então, de me envolver com o tema aí. E esse mesmo professor
ele me deu duas dicas muito importantes que eu passo para vocês, para quem quiser aproveitar, né? A primeira dica é ir para uma pós-graduação, mas eu também estendo isso para a graduação. Para uma pós-graduação ou para a graduação, a gente precisa ser apaixonado pelo nosso trabalho, pelo nosso tema de pesquisa. Por quê? Porque a gente vai lidar com isso todos os dias, né? A gente vai mergulhar no nosso tema. Então, a gente vai lidar com isso de segunda a domingo, feriados e assim por diante. Então, a gente tem que ser muito apaixonado. Imagina se a gente trabalhar diariamente com algo que a gente não goste. Seria um sofrimento tremendo, né? E outra questão, outro conselho, digamos assim, para que a gente encontre um recorte espacial, ele dizia exequível, né? Algo que a gente possa concretizar. E isso também é muito importante, não dá para a gente abraçar o mundo, e atualmente eu também trabalho nisso, né? Tentando encontrar esse recorte espacial ideal. Enfim, né, seguindo aqui, sobre a minha pesquisa propriamente dita, né, desde o mestrado eu me dediquei muito à geografia física, obviamente como geógrafo, sem esquecer da geografia humana, da parte social. E atualmente é com a contribuição social dos geoparques que eu estou trabalhando. Como os geoparques contribuem socialmente para as comunidades? Ou seja, eu estou trabalhando com qualidade de vida. E qualidade de vida é um conceito extremamente subjetivo, né? Então, o que é qualidade de vida para mim, pode ser, né, que não seja para vocês, e provavelmente não é, né? Então, para trabalhar a qualidade de vida, eu precisaria, assim, de um referencial teórico muito robusto para resolver os problemas que eu preciso. E aí, com muitas aulas, muita leitura, né, eu descobri, então, um cientista chamado Amartya Sen, que eu até então não tinha conhecimento. Mas, antes de falar um pouquinho do Amartya Sen, onde está a relevância, né, de se pesquisar a contribuição social dos geoparques? Eu coloco algumas questões, né? Primeiro que o interesse pelo tema geoparques tem aumentado substancialmente nos últimos anos. Produção de trabalhos acadêmicos, imprensa, buscas na internet. Então, o tema é um tema especial, digamos assim, nesse momento. Depois, existem mais de 30 projetos de geoparques espalhados pelo Brasil. É outra questão importante, principalmente porque cada projeto exige muitíssimos recursos. Que recursos? Recursos humanos, recursos intelectuais, recursos financeiros, organizacionais, ou seja, é algo extremamente complicado e exigente. Então, acho que é importante, né, saber o retorno que isso dá. Vale a pena? Essa é a pergunta que eu faço, e eu acho que essa pergunta merece resposta. Agora, voltando ao meu referencial teórico, né, que eu atualmente estou bem feliz em tê-lo encontrado, né, sobre o Amartya Sen. Ele é um cientista indiano, economista / filósofo, Prêmio Nobel de Economia de 1998, e ele tem uma abordagem muito diferente para conceituar a qualidade de vida, pelo menos muito diferente do que até então eu conhecia, né? Ele diz assim, qualidade de vida está ligada à pessoa ter a liberdade de viver a vida que deseja. Então, ele não está especificamente falando de recursos financeiros. Para ele, recurso financeiro é um meio e não um fim. Mas ele está falando de você poder ter, e nas palavras dele, ele usa funcionamento, né? Então, você tem um funcionamento que você deseje. Você só vai ter qualidade de vida a partir do momento em que você viva aquilo que você deseja viver. Essa é a questão. E, no meu ponto de vista, né, algo bem interessante, acaba sendo uma abordagem qualitativa,
e não algo baseado em índices ortodoxos como o PIB, altamente quantitativo. Claro que meu trabalho aumentou substancialmente, né, já que se trata assim de algo multidimensional. Então, eu tenho que estudar várias dimensões, né, disso, para entender aquilo que eu desejo sobre os geoparques. Mas é para isso que eu estou aqui, né? Então, tenho mais metade, praticamente, né, 2 anos de doutorado para chegar a uma conclusão. Mas também digo que depois dessa descoberta, a minha satisfação com a pesquisa aumentou bastante. Já sei, né, o caminho que eu tenho que tomar, pelo menos imagino que eu sei. E o que eu espero alcançar com a minha pesquisa? A ideia é entender o papel social efetivo dos geoparques dentro das comunidades. Até agora, sabe-se que os geoparques têm muito potencial, mas esse potencial realizado ainda está por ser estudado, e é isso que eu estou tentando fazer. Eu estou bem otimista em relação às contribuições sociais dos geoparques, mas isso é um papo mais adiante, né? Quem sabe a gente pode conversar de novo sobre isso daqui a algum tempo e eu posso dar alguns resultados já. Também desejo contribuir com os avanços dos projetos, né, desses 30 ou outros projetos que aparecerem, através da detecção de lacunas, de descobrir onde é que se pode aperfeiçoar, para que todo esse investimento que eu acabei de falar seja revertido em benefícios para a comunidade. Bom, basicamente é isso. Fico aqui à disposição. Quem quiser entrar em contato pode mandar e-mail ou entrar em contato com o nosso laboratório. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigada pela sua contribuição, Ricardo. Foi muito bom de ter aqui com a gente hoje. Obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Mais informações estarão na descrição do grupo, como o currículo do Ricardo. E é isso, até o próximo BioGeo Conversando.